Coríntios, capítulo 12, onde vai falar da visão celestial de Paulo e o espinho na carne. Nós sabemos que toda a Bíblia, quando vai se falar de visões ou de arrebatamento, glória a Deus, nós sabemos que tem várias formas de arrebatamento, ou seja, tem um arrebatamento em espírito, né? E tem um primeiro arrebatamento que fala do arrebatamento da igreja, né? Quando Jesus vier nos ares, né? Arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo, arrebatar aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, para assim morar no céu de glória, né? É que nem muitas pessoas, muitas vezes você vê alguém caindo, né? E ali ele é arrebatado, né? Alguns arrebatados em espírito e outros têm um arrebatamento em sentimento. Você vê Atos dos Apóstolos, capítulo 10, seu versículo 10, e Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 11 a 11, versículo 5, que você vai ver, né? Ali Pedro, e quando ele tem aquela visão, antes de Pedro sentir fome, ele teve fome, ele ia dele para a mesa, e enquanto preparava ali, né, a sua comida, Pedro, ele tem a visão de sentimento, arrebatamento de sentimento, né? Porque arrebatamento de sentimento, a pessoa está sentada em um certo lugar, de repente, né, o Senhor toma em um arrebatamento, toma um sentido, e a pessoa tem um sentido, né, na algo que é celestial. Então a Bíblia fala em Atos 10, 10 e Atos 11, 5, né, que Pedro, quando ele vê, olha para o céu, ele vê o céu abertos, né, e ele vê um lençóis, é o que? Estendidos. Então esse foi um arrebatamento em sentido. Então tem um arrebatamento que Deus toma para si, né, que foi lido lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, aonde Deus arrebatou Enoque, né? Enoque, ele andou com Deus e Deus tomou para si. O que é o arrebatamento, meus amados igrejas? Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo arrebatamento que o Senhor arrebatou Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Somente 2 servos, né, foi arrebatado mesmo, levado para Cristo. O arrebatamento, meus amados irmãos, quando Jesus for tomar, alguém quando morre, né, é saído, tirado o espírito, né, e fica só a carne. Já no caso do arrebatamento, muitas pessoas olhou ali para Enoque e disse assim: Enoque deve ter se escondido, deve ter ido para um lugar, depois de um tempo ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles olharam, eles não viram o corpo, a matéria de Enoque. Assim também foi Elias. Elias subiu em uma carruagem de fogo, aleluia, um redemoinho da carruagem de fogo. Ao subir, alguém olhou e poderia dizer: não, ele foi para lá, mas depois o Senhor vai trazer de volta, aleluia. E quem o Senhor Jesus arrebata, irmão, é para morar lá no céu de glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A rua onde é de ouro e cristal, louvado seja o nome de Jesus. Porque Enoque foi arrebatado, foi transladado, porque andou com Deus. Andar com Deus é diferente, irmão. Quem anda com Deus anda em direção ao contrário do mundo. Quem anda com Deus anda em direção contrária das vontades, dos prazeres, dos desejos desse mundo. Porque Elias, o profeta Elias, foi levado ali naquela carruagem de fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque andava com Deus, era um homem de Deus que andava conforme a vontade, o querer de Deus. Quantas pessoas você hoje vê se intitulando homens e mulheres de Deus, mas é só apenas um título de homem de Deus, é só apenas um título de uma mulher de Deus. Prega o amor na igreja, prega o amor, mas não vive o amor. Diz que é homem e mulher de Deus, mas não faz o que um homem e uma mulher de Deus faz, que é amar o seu próximo como nós amamos a nós mesmos. E o homem de Deus, irmão, a Bíblia vai dizer que não é todos que podem ser chamados homens e mulheres de Deus. Jeremias 35, verso 4, né, se não foge a memória, né, que o único a ser chamado de homem de Deus ali foi Gigdai.
né? O Senhor chamou Igdaleia, homem de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eliseu, homem de Deus. Elias, homem de Deus. Como Jeremias também, homem de Deus, profeta de Deus. Agora, por que não é todos que é chamado homem de Deus? Mas todos nós somos filhos de Deus. Há uma diferença, irmão: filhos por homens e mulheres de Deus. É a mesma coisa de nós temos nossos pais, né? Os nossos pais nos chamam de filho, não amam como um filho. Mas um filho fiel ao seu pai são poucos, porque não é todos que querem honrar pai, honrar mãe, aleluia, louvado seja Deus, e acima de tudo, honrar Deus em primeiro lugar, aleluia, louvado seja Deus. Então esses homens, eles foram arrebatados para Cristo, tomados para si, porque tinha uma vida de obediência a Deus. Ele não viu a morte, ele não experimentou a dor da morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E para ser tão claro com esta palavra, irmão, Deus nem o corpo velho deles deixaram, porque talvez se deixasse o corpo, ia ser levado para fazer algo científico, para provar algo para o homem. Não, Deus não precisa provar nada para ninguém, porque Deus, quando tem de fazer algo, Deus ele faz, aleluia, louvado seja Deus. Deus pode me usar, usa sim, ele usa quem quer, mas também quem anda na obediência na palavra de Deus. Então você vê Paulo, a visão de Paulo. Aqui ele já foi arrebatado em espírito, né? Em espírito. Aqui foi uma visão celestial que Paulo teve. Aí Paulo diz assim: em verdade, que não convém gloriar-me, porque tem gente que se gloria, irmãos. Tem gente que se vangloria. Eu fui arrebatado. Não sei se vocês já viram alguém chegar e dizer assim, em certas pregações em vídeo, que você diz assim: eu fui levado ao céu, né? Outro diz assim: eu fui até a profundeza do inferno e eu vi primeiro que era o inferno. Mentira. Isso é mentira. Isso é mentira, como dizer daquele pior. É uma mentira bem cabeluda. Quem vai para o inferno? Deus não dá acesso a ninguém ir para o inferno assim, em arrebatamento não. Você vê que o arrebatamento em espírito, quando o homem de Deus teve, foi diferente. Ele viu o céu aberto, e ele viu como se fosse um lençol estendido. Ele não disse: eu fui lá no céu, eu vi a rua de ouro e cristal, eu andei pelaquela rua, eu andei lado a lado com o Senhor Jesus Cristo, eu andei lado a lado do pai Abraão, eu vi Jacó, eu vi Isaac. Só faltou dizer que viu quantos quilômetros estava o céu, qual o tamanho era o céu. Isso é mentira, irmão. Então o que nós temos que viver é o que diz a palavra. Nós temos que crer no que diz as Sagradas Escrituras. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos examinar as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35. Examinar as Escrituras, porque vós podeis ter nela a vida eterna. E são por meio dela, irmão, que nós vamos adquirir a vida eterna. Não é por história de carochinha, engano do homem, engano do ser humano, da humanidade, dizer de falsos profetas, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que no Evangelho de Mateus 24, que nos últimos dias ia surgir falsos profetas, né? Acautelai-vos, para que ninguém vos escandalize, porque os falsos profetas hão de vir. Você está vendo os sinais dos falsos profetas, né? Alguém chega dizendo: Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, Deus falou assim, Deus falou aquilo, falou em outro. Deus fala tanto com o profeta para falar com as pessoas, mas não fala para ele se consertar com Deus. Deixar a mentira, porque a Bíblia diz: deixai a mentira. Então Paulo diz assim: eu não sei, eu não vou me vangloriar de mim mesmo, porque muitos, irmão, ele se vangloria para mostrar que é homem e mulher de Deus, para dizer que é santo, para dizer que é isso. Uma vez eu estive falando isso, uma serva de Deus, e ficou iracunda comigo. O que é iracunda, irmão? Significa irado. Ficou irada comigo, porque eu falei de 100%, né, dessas pessoas que diz que tem dons de revelações, 80% são mentirosos. Por quê, irmãos?
A primeira coisa que você vai saber se a revelação são de Deus ou não, é por aí, porque a Bíblia diz que é no máximo 3, passou disso é procedência maligna, né? Aí a pessoa chega, revela, assim te diz o Senhor, Deus mostrou isso, mostrou aquilo, aí chega para o irmão, fala também, chega para tudinho da igreja. Isso é sinal de engano. Agora a profecia, a Bíblia diz, sem a profecia, a igreja se corrompe. Que é isso? Sem a palavra de Deus, irmão, que é a verdadeira profecia. Pastor, e Deus não pode tomar alguém em profecia? Pode sim, irmãos. Deus pode levantar alguém aqui no meio da igreja, sim, e tomar nos dons de profecia, dom de revelação. Deus pode arrebatar alguém aqui em espírito, a pessoa, ou arrebatamento de sentimento, e a pessoa ver os céus abertos e ouvir a voz do Senhor falando algo para a igreja, para acrescentar em edificação da igreja. É isso que a palavra de Deus ensina. E por isso que 1 de João você vai ver, né, capítulo 4, que nós, servos do Senhor, nós temos que ter o maior cuidado, né? Ter o maior cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, dizendo que é o Senhor e não é o Senhor, dizendo que foi Deus e não foi Deus. Porque, irmão, se você for ver biblicamente, se for estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou se você for ler os livros, as cartas dos profetas, você vai ver que não era todo dia que um profeta de Deus estava ali 100% para estar profetizando, não. Aqueles que tinham dom de revelação, não era todo dia que ele estava ali santo, santificado para entregar a revelação, não. Quem tinha aqueles dons de cura, de curar alguém, que fosse até os curandeiros do passado, não era todo dia não que ele estava ali apto para aquilo, não. Porque tinha momento que o profeta de Deus estava precisando de um abraço. Tem dia que o profeta de Deus precisa de um abraço. Tem dia que, por mais que você tenha um dom de cura, tenha um dom de renovação, tenha um dom de milagre, de fazer milagre usado por Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você também vai precisar de uma palavra. Você vai precisar de um abraço. Porque tem dias que é só você e Deus e mais ninguém, irmãos. Porque tem pessoas que é chamado, escolhido pelo homem, e nós somos chamados e escolhidos pela vontade de Deus, como Paulo fala em Gálatas 1 e 1 Coríntios, que é onde ele diz assim: eu, Paulo, fui separado apóstolo, não da parte de vontade de homem algum, mas da vontade do querer de Deus. Foi pela vontade de Deus. E o homem, todo mundo hoje, irmãos, quer se titular algo, né? Nós vemos que está complicado hoje para uma igreja, a um pastor, uma liderança que seja qualquer ele, ensinar a palavra de Deus para alguém dentro da igreja. Porque no primeiro momento, na primeira instância que ele começa a ensinar, e se a pessoa estiver ferida com a palavra, né, a palavra tocou, só se quem se magoa é quem está na doer, irmãos. Porque eu mesmo, se eu pregar, alguém pregar, e a palavra vir para mim, eu vou louvar a Deus. É porque eu preciso de algo mais para Deus. Deus precisa mais de mim, irmãos. Porque cada dia Deus quer mais de nós. Cada dia Deus quer mais um esforço de nós. E muitas vezes a pessoa fica iracundo, sai, fica com raiva, aí vai para outro lugar, e a primeira coisa que para o outro, para segurar, né, diz assim, não chega nem a esperar nem um ano, não é coisa de mês, nem mês. Aí diz assim: eu vejo que tu vai ser um diácono da casa do Senhor. Vou te consagrar um diácono, vou te consagrar um presbítero, vou te consagrar um pastor. Aí daí a pouco os altares, irmão, tá tudo esculambado, tudo quebrado. Por quê? Porque está colocando pessoas pela emoção para encher igrejas, templos. Porque muitos estão sendo escolhidos pelo homem. Eu tenho falado para Deus: eu não estarei consagrando ninguém mais na adoradoras aos pés da cruz que não seja obediente a Deus. Primeiro, um obreiro é obra. Qualquer obreiro na casa do Senhor, ele faz parte da liderança da casa do Senhor. E a liderança é o principal espelho para a igreja. Porque o líder não é só o pastor, é do pastor ao corpo de obreiros. Porque o pastor, irmãos, como líder, todos os obreiros, se ele falta culto, falta escola bíblica, eu estarei dando um exemplo para quem? Para a igreja.
para os membros. Porque nós servos, nós liderança, temos que formar lideranças, formar pastores, formar os obreiros, mas que seja obediente à palavra do Senhor, como diz Paulo ao Timóteo, né? Lembrai-vos dos ensinos da tua mãe. Olha só, porque Timóteo, desde criancinha, irmãos, ele foi ensinado pela sua mãe a ir para a casa de Deus. Porque o primeiro ensino começou em casa. Porque se não começar primeiro o ensino de casa, vai dar trabalho. Não só no templo, mas aonde ele for, vai dar trabalho. Então, lembra dos ensinos de sua mãe. Então, lembra do ensino que Deus te ensinou. Lembra do ensino do nosso Pai Todo-Poderoso. Deus, o nosso Jesus. Porque para a gente ter dons, revelações, milagres, né, recebedor de milagre de Deus, tem que ter uma vida com Deus, orando a Deus, descer na madrugada, é descer na manhã com Deus, é meio-dia, é sem ter hora para falar com Deus. Qualquer hora que Deus tocar no coração, você vai orar. É por isso que a Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que cedo ou fim de madrugada me buscam, me acharão. Aí tem gente que confunde essa palavra, é madrugada, aí pensa assim: não, só vou orar de madrugada, né? Não, madrugada está falando de cedo. E quanto mais cedo nós buscar a Deus, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser agora, qualquer momento que você buscar a Deus, Deus está com o ouvido atento para ouvir a sua voz. Você já ouviu alguém dizer assim: não, porque orar de madrugada a fila é menor? Quem disse que Deus precisa de pegar a fila, irmão, para falar com ele? Deus não precisa de ninguém pegar a fila, não. Deus não é banco para nós pegar fila, não. Deus, ele tem acesso a todo, irmão. Todos que quiser ter acesso a Deus para orar, falar com Deus, Deus fala. Por que ele teve essa visão, né? Porque Deus já tinha uma promessa de usar ali ele para falar com quem? Simão Pedro para falar com quem? Com Cornélio. Porque se você for ver Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1 a seguir, primeiro Cornélio, ele ainda não era um cristão, ainda não era crente não, mas Cornélio era temente a Deus. Cornélio era temente a Deus. Cornélio, ele orava ao Senhor. Cornélio, ele ajudava o próximo. Aí na hora nona, né, aí diz que na cultura judaica é por volta das 3 horas, né, que é 9, e ali Cornélio, ele tem uma visão. O anjo do Senhor aparece para Cornélio.